Evangelho segundo São João, capítulo 9, do verso 1 até o verso 7, assim diz a palavra de Deus. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Pai bendito, louvado é o teu santo nome. Obrigado, ó Pai, por termos acesso à tua bendita palavra, palavra esta que fora inspirada pelo teu Espírito, palavra essa que fora preservada pelo teu Espírito, palavra essa, Pai querido, que através do teu Espírito nós somos iluminados para compreendermos. Eu agradeço, ó Pai querido, por ter acesso a ela e ter o teu Espírito, ó Pai querido, que nos ajuda a entendermos. Que nós cresçamos nessas verdades, auxiliados pelo Senhor. Eu oro a Ti em nome de Jesus, amém. Por assentar, irmãos. Nós vemos que o Evangelho de João, no qual nós estamos aqui há algumas semanas falando sobre ele pode ser dividido aqui em duas partes. Essas partes elas são bem distintas. Nós temos do capítulo 1 até o capítulo 12, onde então fala sobre o ministério público de Jesus, com ênfase então em seus milagres, e cobre um período de mais de 3 anos. A segunda parte aqui do livro é do capítulo 13 até o capítulo 21, e nesses capítulos fala então sobre o ministério privado de Jesus, onde registra os seus discursos com os 12, e cobre um período de 4 dias, somente 4 dias, do 13 ao 21, e ela é seguida então do capítulo 21, que acontece no 40º dia da ressurreição de Cristo. João, ao escrever este evangelho, ele narra o que são chamados aqui os sinais de Jesus, ou os milagres de Jesus. São 7 ao todo. O propósito pelo qual João então ele narrou esses milagres foi para que os seus leitores pudessem ver neles a divindade de Jesus, pudessem entender que quem fez esse milagre foi o Cristo, o Messias, o Deus encarnado. E ao crer, ao entender que Jesus é o Cristo, através então desses milagres feitos, pudessem ter vida no seu nome. João capítulo 20, do verso 30 ao 31, assim diz: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crer tenhais vida em seu nome. Os 7 milagres são esses. Capítulo 2, Jesus transforma a água em vinho. Capítulo 4, ele cura o filho de um oficial. Capítulo 5, Jesus cura um paralítico. Capítulo 6, Jesus alimenta os 5.000. Capítulo 6, a segunda parte do capítulo, Jesus caminha sobre as águas. Aqui no capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença. E por último, o 7 milagre. Capítulo 11, Jesus ressuscita a Lázaro. Esse texto que fala então sobre a cura desse cego de nascença, ele abrange todo o capítulo 9, que vai do verso 1 até o verso 41. E se nós olhássemos então para todo o texto, nós vemos que ele poderia ser dividido da seguinte forma: do capítulo 1 ao 7, João ele narra aqui o milagre em si, e é sobre isso que nós vamos falar, somente sobre o milagre.
Mas do verso 8 até o verso 12, nós vemos que tem continuidade acerca deste homem cego, no qual ele é interrogado pelos seus vizinhos. Do verso 13 ao verso 17, esse homem cego, depois de curado, ele é interrogado pelos fariseus. Do verso 18 ao 23, os pais desse homem cego, ele é interrogado. Do verso 24 ao 34, o homem é interrogado novamente pelos fariseus. Do verso 35 ao 38, Jesus procura o homem. E do verso 39 ao verso 41, é mostrado o significado então deste milagre. O propósito nosso é falar então somente sobre o milagre. É sobre isso que nós estamos discorrendo nessas últimas semanas, sobre os 7 milagres de Jesus, narrados então no Evangelho de João. Por isso nós vamos nos ater somente ao verso 1 até o verso 7. Vejamos aqui o verso 1 e o verso 2. E passando Jesus, viu o homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que lhe nascesse cego? Na época ali de Jesus, havia uma crença entre os judeus, do qual eles entendiam que o pecado, a maldade, o algo errado feito pelos pais, poderia acarretar como castigo nos filhos. Eles tinham como base Êxodo, capítulo 20, entre outras passagens, Êxodo 20, do 4 ao 5, onde diz: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não se encurvará a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Aí vai a convicção deles, que o pecado, a maldade dos pais poderiam acarretar nos filhos. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Na verdade, essa é um erro de interpretação dos judeus acerca desse texto, mas que os levaram a terem esta crença, de que por pecado dos pais, os filhos poderiam ser ali condenados, julgados e castigados. Então, os discípulos de Jesus, com esta pergunta, nós podemos perceber que eles estavam aqui mais preocupados em achar ali um culpado, alguém no qual eles poderiam condenar, alguém que poderia estar levando ali um castigo pela maldade, do que exercer a compaixão, a misericórdia, a benevolência. Não houve aqui, por parte dos discípulos, nenhuma compaixão ali pelo estado daquele homem cego. Eles estavam procurando, na verdade, um culpado. Era como se ele estivesse dizendo: ele é cego por culpa, seja dos pais, ou seja então dele mesmo. Ou seja, se ele está nessa situação, alguém foi culpado e merece então estar ali. É isso que estava no coração dos discípulos, ao fazerem esta pergunta. Jesus, na verdade, dá uma resposta em relação à pergunta desses discípulos. O verso 3: Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais. Quando Jesus assim o diz, ele não está afirmando que este homem, ou então os seus pais, não houvessem cometido pecado. Jesus reconhece isso, que há realmente um pecado neles, e isso foi o que motivou Jesus ter vindo, se fez homem, para morrer pelos nossos pecados. Mas o que Jesus está dizendo é que, neste caso, nessa ocasião, em virtude da cegueira deles, não foi o motivo, algum tipo de pecado. Jesus estava especificando a situação deles. Eles não deviam estar buscando uma justificativa para impor sobre ele nenhum tipo de condenação. Olha, neste caso, o fato de ele ter nascido cego não foi
em virtude ou consequência de algum tipo de pecado. Não busque querer condená-los. O texto então continua. Jesus, ele continua dizendo: mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Deus, em sua soberania, assim fez com que este homem nascesse cego, para que nele as obras de Deus pudessem ser manifestas. Esse homem nasceu cego, segundo o texto que nos mostra, em virtude de um ato soberano de Deus. Gostaria que você entendesse aqui o que o texto ele nos ensina. O texto nos ensina que este homem aqui é uma prova da severidade de Deus, da qual todos eles poderiam estar aprendendo a partir então deste homem ter nascido cego, a eles temerem a Deus, e eles também se humilharem diante de Deus. O que fez com que este homem estivesse cego, nascesse cego, estivesse nessa situação, foi por causa da soberania de Deus. Não é consequência de um pecado, não foi porque o mal, ele porventura tenha ocorrido ou cometido, mas foi por causa da soberania de Deus. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre a cegueira deste homem, e Deus também é soberano sobre a cura deste homem. Jó, capítulo 2, o verso 10 diz: porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Nós vemos que quando Jó, um homem temente a Deus, um homem compromissado em fazer um culto em oferta, se porventura os seus filhos pudessem vir a pecado, um homem que o seu testemunho foi ali notório, dado pelo próprio Deus em relação ao seu temor. Nós vemos que o mal assolou, e quando isso ocorreu, ele reconheceu que ele estava recebendo o mal de Deus. Se ele pudesse receber o bem, e por que não poderia também receber o mal? Visto que todas as coisas estão sujeitas à soberania de Deus, e nada ocorre sem que Deus o queira, visto que ele é Senhor sobre todas as coisas. Então a resposta de Jó foi: recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo não pecou Jó com seus lábios. Quando então, no verso 3, aqui ele diz: Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, ocorreu isto, ele nasceu cego, para que se manifestasse nele as obras de Deus. O sentido é que Deus é soberano sobre a cegueira deste homem, e o fez recuperar a vista, a fim de que ele visse a glória de Deus na face de Jesus. Assim como a cegueira, também a cura deveria ser vista como ato da soberania de Deus, e em tudo o propósito era para que Deus ele fosse glorificado. Deus ele é glorificado não somente pelo fato desse homem ter sido curado, mas também na sua soberania em ter feito com que esse homem nascesse cego. Larry Richards, ele diz: as tragédias dão a Deus uma oportunidade de se revelar de formas singulares. Calvino, comentando aqui esse texto, ele diz: os homens não têm algum direito de queixar-se de Deus quando ele os faz os instrumentos de sua glória de ambas as formas, quer se revelando como misericordioso ou como severo. Em nada nós devemos nos queixar quando Deus ele quer nos usar e da forma pela qual ele queira. Assim foi feito para que se manifeste neste homem a obra de Deus. Romanos capítulo 9, do verso 13 ao verso 23, assim diz: como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú,
Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece, porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer. Dime-ás então, por que se queixas ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Paulo, ele é muito enfático e muito claro em mostrar a soberania de Deus em relação aos eleitos, escolhidos, e aqueles no qual Deus, na sua eleição, também os predestina para a perdição. E Deus, ele pode, na sua soberania, assim também em relação aos homens, como ele fez com Faraó, no qual endureceu o seu coração, para que nele se manifestasse a sua glória. O verso 3, então, Jesus ele mostra que o que ocorreu com este homem foi um ato de soberania, de Deus. Ele não pecou, não foi consequência do pecado, ele não está assim por causa dos pecados também de seus pais, mas foi assim para que manifestasse nele as obras de Deus. Foi um ato de soberania de Deus, o fato deste homem ter nascido cego. O verso 4: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Fazer aqui as obras de Deus tem como propósito manifestar a bondade de Deus na vida deste homem. Veja bem, você se recorda quando Moisés ele pediu para que Deus mostrasse a ele a sua glória? E Deus então disse para Moisés que ninguém poderia ver a sua glória, mas iria fazer passar diante dele a sua bondade. Então, bondade é sinônimo de glória de Deus. Quando foi este homem se manifestasse nele a glória de Deus, é para que se manifestasse nele a bondade de Deus. Olha aqui, Êxodo, capítulo 33, do 18 ao 19. Então, ele disse: rogo de que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então aqui no verso 4, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, e a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. O propósito aqui era revelar, era demonstrar as obras de Deus, a glória de Deus, demonstrar então neste homem as bondades sobre a sua vida. Mas o interessante aqui que Jesus ele fala obras no plural e não no singular. Ele diz aqui no verso 4: convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Com isso, o que o texto está aqui nos ensinando, que a bondade, as obras, o cuidado de Deus sobre a vida deste homem não ocorreu tão somente quando ele fora curado, não ocorreu tão somente quando Deus deu vista a ele, mas as obras de Deus estavam sendo manifestas na vida deste homem durante toda a sua vida. Desde quando ele estava no ventre, Deus já era soberano, Deus já estava cuidando
Deus já estava tendo um plano sobre a vida dele, durante toda a sua infância, durante toda a sua juventude, durante toda a sua existência. O cuidado, a bondade, a provisão, o amor, Deus já estava com um propósito sobre a vida deste homem. As obras de Deus, a soberania, o cuidado, a provisão de Deus sobre a vida dele já estava sendo revelada. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Deus estava então cuidando deste homem durante toda a sua vida. Verso 5: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus aqui ele reafirmou aos seus discípulos o que ele já havia dito para os judeus. João capítulo 8, o verso 12: falou-lhes pois Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terás a luz da vida. O verso 6: tendo dito isto, quando Jesus ele disse que convém que ele realize as obras de Deus, tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. No mundo antigo havia uma crença de que a saliva ela poderia ser um recurso terapêutico para ajudar as pessoas que tinham algum tipo de deficiência ocular. Mas é interessante que nesse caso aqui, a saliva não foi usada para restaurar uma deficiência ocular. Jesus aqui, ele não restaurou o olho desse homem. Jesus ele curou do nada, visto que esse homem ele era cego de nascença. Jesus então ele faz um milagre de dar vista a um cego. E é interessante aqui que o que nós aprendemos em relação aos milagres de Jesus é que Jesus ele sempre usa um tipo de ritual diferente para cada tipo de pessoa. Ele nunca faz da mesma forma, ele nunca pratica o mesmo ritual de cura. Ele sempre tem maneiras distintas de se manifestar, de relacionar, de trazer a cura, de estar em contato com as pessoas. Isso nos mostra que nós não somos mais um na multidão, nós não somos uma massa. Jesus ele nos trata como indivíduos, Jesus ele nos trata como pessoas. Jesus ele individualiza você. Eu quero que você entenda que você é único, uma pessoa única diante de Deus. E Deus ele vê a você como o seu filho. Paulo ele falando aos Gálatas no capítulo 2, o verso 20, o que dá ali a entender é que se houvesse somente você para que Jesus ele viesse para morrer, ele teria vindo por você, porque você é único para Deus. Gálatas capítulo 2, o verso 20 diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Paulo então ele individualiza a sua salvação. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou. Paulo ele diz que ele foi alvo do amor de Deus. Ele me amou e se entregou a si mesmo por mim. É uma salvação individual, é uma salvação única. É como Cristo tivesse vindo para morrer especificamente por Paulo. Jesus ele veio especificamente morrer por você. Você é único diante de Deus. Você é a obra-prima de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Você tem um nome no qual Ele te deu. Você foi selado com o Espírito Santo. Ele não tinha vergonha de te chamar você de irmão. Ele não tinha vergonha de chamar você de filho, porque você é único. E Deus ele não trata a você assim como Ele trata os demais. Ele trata a você de uma forma única. Você é um filho especial. Nós vemos aqui no verso 6: tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego.
algo único, algo diferente, algo que ele não havia feito de uma certa forma com nenhuma outra pessoa, mas ele trata cada pessoa de uma forma específica, individual. Você é único para Deus. O verso 7, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se. Irmãos, a fé desse homem estava na palavra vinda de Deus, a quem ele obedeceu sem hesitar, ele obedeceu sem questionar. Jesus mandou que, após ele ter cuspido, feito lodo, barro nas suas vistas, ele então foi e lavou-se no tanque de Siloé, conforme a ordem de Jesus. Ele não hesitou, ele não questionou, ele creu, tendo como base a ordem, a palavra do Senhor Jesus Cristo, e ele então obedeceu. Por causa da sua obediência fundamentada na palavra de Deus, ele foi curado. A cura foi resposta da obediência na palavra. A cura na nossa alma é resposta da nossa fé, da nossa obediência à palavra. A restauração da nossa comunhão com Deus é em virtude da nossa obediência, de nós crermos, obedecermos à palavra. O verso 35 do verso 38 também desse texto diz: Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já os tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Ele creu, ele obedeceu na palavra. Jesus, ele é a própria palavra, e em resposta à sua obediência, à sua fé, ele então foi curado, e ele foi alcançado, e ele foi salvo. Entenda, nós não somos chamados para entendermos os propósitos de Deus, mas sim para obedecermos. Muitas vezes, algumas coisas que acarretam sobre nós, ou que vêm sobre nós, nos leva aos questionamentos, mas nós não somos chamados para entendermos, nós somos chamados para obedecermos. Foi isso que aconteceu com Jó. Porventura alguém poderia perguntar para Jó: Jó, onde está a sua saúde? Ele: eu não sei. Jó, onde estão os seus amigos? Eu não sei. Jó, onde estão os seus filhos? Eu não sei. Jó, onde está a sua fortuna? Eu não sei. Onde está o seu gado, os seus bens? Eu não sei. Aí Jó, depois de fitar todas as perguntas sobre ele poderia então responder: mas uma coisa eu sei, o meu Redentor vive, e que por fim se levantará. É essa fé, é essa convicção, é essa esperança de colocar toda a sua confiança em Deus. Não somos chamados para entendermos algumas coisas que sobre nós sobrevêm, mas sim para obedecermos. Nós não somos chamados para entendermos os propósitos de Deus, mas somos chamados para crermos. Ainda que não entendamos, mas somos chamados para crermos, para obedecermos. Foi assim que ocorreu quando Jesus, ele transforma a água em vinho, no capítulo 2. Estava ali um casamento, estava ali um homem sujeito a ser talvez difamado após o término do casamento, mas enfim, a sua mãe, a mãe de Jesus, preocupada e vendo o que poderia lhe ocorrer, disse para fazer tudo o que Jesus mandasse. Os homens ali fizeram, e em obediência, não querendo entender, mas em obediência, não querendo talvez ali saber os motivos, mas em obediência, eles fizeram o que Jesus lhe mandou, e a água se transformou em vinho. No capítulo 5, aliás, no capítulo 6,
nós vemos Jesus ali alimentando uma grande multidão. Quando Jesus os manda se assentar, o que ele estava dizendo era: se coloquem numa posição de que vocês vão receber aqui o alimento. E eles todos se agruparam e ficaram ali juntos, na expectativa. Mas quem iria os alimentar? Nem se eles tiveram um dinheiro, não haveria suficiente para alimentá-los. Não tinha nada que eles pudessem comprar ali por perto. Mas eles obedeceram. E os pães e os poucos peixes que ali estavam se multiplicaram. E todos eles foram alimentados. Não somos chamados para entendermos. Nós somos chamados para obedecermos. Não somos chamados para entendermos, somos chamados para crermos na sua bendita palavra e obedecermos o que nela está escrito. Nós vemos aqui que este homem, ele obedeceu, e em resposta à sua obediência, ele recebeu a cura, porque o Deus no qual nós cremos, ele é soberano sobre todas as coisas. Que haja uma sujeição, um reconhecimento que é Ele que está sentado no trono, e a sua palavra é a sua ordem, os seus mandamentos para as nossas vidas, e nos sujeitarmos a Ele, receberemos a comunhão com Ele. O verso 7: e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o de enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Ele voltou vendo. Nós vemos aqui que Jesus dá mais uma prova de sua divindade. Por quê? Porque havia ali uma crença comum que só Deus poderia dar vista a um cego de nascença. O que Jesus ele fez, nunca, jamais algum homem houvera feito, e nunca jamais nenhum homem o fez, ter dado vista a um cego. Somente Deus poderia fazer isso, e Jesus então o fez, dando prova que Ele é Deus, que Ele é soberano, que Ele é Senhor. O verso 32 e o verso 33, que desse versículo ele diz, desse capítulo: desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. João capítulo 14, do 8 ao 11. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Essas obras que somente Deus poderia fazer, que fora feita por Jesus Cristo, o fato de ter dado vista a um cego de nascença, é uma prova que aquele homem era o Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. A cegueira, ela era considerada uma maldição divina, e só Deus poderia remover essa maldição, e Jesus então o curou. O texto diz no verso 7, e ele voltou vendo. Lucas capítulo 1, verso 37 diz: porque para Deus nada é impossível. Receba esta verdade no seu coração: Deus é soberano, e para Ele nada é impossível. Ele é quem cura o cego de nascença, Ele é quem faz as mesmas obras de Deus. Essa é uma obra que prova que Jesus Cristo, que Jesus, Ele é o Cristo, o Messias, o enviado. João capítulo 10, do verso 24 ao verso 25 diz: rodearam-lhe, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, se tu és o Messias, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Essa obra, esse milagre, o Jesus ter curado, e ele voltou então vendo, é uma prova da sua divindade, é uma prova que ele era o Cristo.
e ao nós crermos, nós teremos então vida no seu nome. Este é o propósito pelo qual João escreveu então este evangelho. Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor sobre todas as coisas, e nada é impossível para Ele. E dentro da sua soberania, Ele pode fazer com que o homem nasça cego, e Ele pode então também dar vista ao cego. Todos os atos estão subordinados à soberania de Deus. Concluindo, o que aprendemos então acerca desse texto? Primeiro, não há impossíveis para Deus. Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele fez tudo a partir do nada. A segunda verdade: assim como a cegueira, a cura deveria ser vista como ato da soberania, da bondade de Deus, tendo como propósito em ambos os casos glorificar o seu nome. Jó 2, verso 10. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu? Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. A terceira verdade: somos chamados para crermos, somos chamados para obedecermos a Deus, não obstante não entendermos tudo que porventura pode ocorrer conosco. Que Deus nos ajude, que Deus aumente a nossa fé, e que Deus coloque no nosso coração o desejo de obedecer, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos, ó Pai querido, nos subordinarmos ao Senhor e à sua vontade, à sua soberania, e assim, ó Pai, descansarmos que o Senhor tem cuidado de todas as coisas, que nós não somos mais um na multidão, mas somos especiais para o Senhor, e o Senhor cuida de nós de uma forma específica, e as obras do Senhor são manifestas em nós, desde o nosso nascimento. O Senhor tem tido cuidado de nós, e o Senhor cumpre os teus propósitos, para a tua glória, e que haja uma sujeição na nossa vida, para descansarmos que os teus planos são os melhores para nós, ainda que nós não entendamos. Nos ajuda, Pai, a confiar em Ti, nos ajuda a obedecer a Ti. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém.